Olá! A história de hoje é uma daquelas que parecem ficção, mas aconteceram de verdade. Pensem numa trama que envolve ambição, ciência, traição e muitos, mas muitos ossos de dinossauro. É uma história tão absurda que tem espionagem, roubo e até o uso de dinamite para destruir fósseis valiosíssimos. Essa é a saga da chamada Guerra dos Ossos. Parece loucura, não é mesmo? Explodir fósseis raros com dinamite? Pois é, essa é a pergunta que nos guia hoje. E para a gente entender como a ciência chegou nesse ponto extremo, precisamos voltar lá no século XIX e conhecer os dois protagonistas dessa rivalidade destrutiva. Então, imaginem o cenário. Meados de 1800. A paleontologia nos Estados Unidos ainda estava dando os primeiros passos. Era uma época de muita exploração, uma verdadeira corrida aos dinossauros no oeste americano, sabe? E essa mentalidade competitiva de que o vencedor leva tudo estava no ar. Foi nesse contexto que dois homens surgiram, destinados a se tornarem os maiores nomes da área, e ao mesmo tempo, os piores inimigos que se possa imaginar. De um lado tínhamos Edward Drinker Cope. Ele já nasceu em berço de ouro, era super carismático, ousado, mas tinha um temperamento explosivo. Do outro lado, Othniel Charles Marsh. Veio de uma família simples, mas teve a sorte de ter um tio rico que bancou seus estudos. Ele era o oposto, metódico, introvertido e extremamente desconfiado. Eram diferentes em tudo, até nas teorias científicas que defendiam. O Cope seguia uma linha de pensamento, o neolamarxismo, enquanto Marsh era um defensor ferrenho da, na época, novíssima teoria da evolução de Darwin, ou seja, um prato cheio para o conflito. Mas olha que curioso, eles começaram como amigos. Pois é, se conheceram na Europa, em 1864, e o relacionamento era super cordial. Tão bom que eles chegaram a batizar novas espécies em homenagem um ao outro. O Cope nomeou um bicho de Ptoanium Marsh e o Marsh retribuiu com o Mosasaurus copianus. Tudo indicava que seria uma grande parceria científica. E aqui está a criatura que botou tudo a perder, o Elasmosaurus. Um réptil marinho gigantesco com um pescoço enorme que acabou se tornando o estopim, o símbolo da humilhação que deu início à guerra entre eles. O que aconteceu foi que o Cope cometeu um erro. E que erro! Na pressa de publicar sua descoberta, ele montou o esqueleto do bicho de forma completamente invertida. Como dá para ver aqui na ilustração, ele simplesmente botou o crânio na ponta do que ele achava que era a cauda. Só que na verdade era o pescoço, que era absurdamente longo. E o Marsh, claro, não perdoou. Ele não perdeu tempo e expôs o erro do Cope para todo mundo ver. Foi uma humilhação pública daquelas bem feias. O Cope ficou tão, mas tão desesperado que tentou comprar cada cópia da revista científica só para apagar a prova do seu erro. Mas aí já era tarde. A amizade acabou ali e o que começou foi uma rivalidade pessoal ferrenha. Bom, e com a construção das ferrovias que cruzavam o país, o oeste americano começou a se abrir, revelando um verdadeiro tesouro de fósseis. Então aquela rivalidade que antes ficava só nos artigos e nas reuniões científicas, agora ia para o campo de batalha. Literalmente, a ciência virou uma disputa por território. E essa guerra se espalhou como fogo em palha. Começou ali com subornos em Nova Jersey, depois explodiu de vez no Colorado e o auge da briga foi num lugar chamado Como Bluff, em Wyoming. Foram quase 30 anos de uma batalha sem trégua, de costa a costa. E quando a gente fala em batalha, não é exagero. A competição ficou tão absurda que a ética científica foi jogada pela janela. O objetivo não era mais só fazer descobertas, mas impedir que o outro fizesse. A lista de táticas sujas é chocante. Eles subornavam os trabalhadores das equipes um do outro, mandavam espiões para ficar de olho nas escavações, roubavam fósseis direto dos locais, publicavam artigos às pressas, cheios de erro, só para dizer que foram os primeiros, e o pior de tudo, eles sabotavam ativamente o trabalho um do outro até o ponto de destruir fósseis de propósito. Essa mentalidade destrutiva fica muito clara numa ordem que, dizem, o Marsh deu para a equipe dele. A ciência ficou totalmente em segundo plano, a prioridade era destruir o rival, mesmo que isso significasse destruir um conhecimento que nunca mais poderia ser recuperado. Durante anos, essa guerra suja ficou nos bastidores, só na comunidade científica. Mas, claro, uma hora a coisa ficou tão grande que transbordou e explodiu na cara do público, transformando a paleontologia num escândalo de primeira página. Foi o Cope que deu o passo final. Já quase falido, desesperado, ele tomou uma atitude radical. Juntou um dossiê com todos os erros, as fraudes, os crimes que o Marsh tinha cometido ao longo dos anos e entregou tudo para um jornalista.
A guerra estava prestes a virar um show. E o resultado foi uma bomba. O jornal New York Herald publicou uma matéria com uma manchete tipo "Cientistas travam uma guerra amarga". A exposição foi tão grande que levou a investigações no Congresso, que por sua vez cortou o financiamento do Serviço Geológico dos Estados Unidos e forçou a demissão do Marsh do cargo que ele tinha no governo. Então, no final dessa guerra de quase 30 anos, quem ganhou? A verdade é que, embora um deles tenha de fato descoberto mais dinossauros, a batalha deixou os dois completamente arrasados, tanto no bolso quanto na reputação. Se a gente olhar só para os números, o Marsh parece o vencedor, né? Descobriu umas 80 novas espécies contra 56 do Kopp. Mas, como o placar final mostra, o resultado foi um mesmo para ambos. Os dois terminaram a vida arruinados financeiramente e com a reputação manchada para sempre. No fim das contas, ninguém ganhou de verdade. E essa rivalidade era tão doentia que foi literalmente até o túmulo. No leito de morte, o Kopp fez um último desafio. Ele doou o próprio crânio para a ciência e desafiou o Marsh a fazer o mesmo, para que, depois de mortos, pudessem medir o cérebro dos dois e ver quem era o mais inteligente. O Marsh, seja por bom senso ou não, nunca aceitou o desafio. Agora, apesar de toda essa sujeira, a gente tem que admitir que o legado positivo é inegável. Juntos, eles descobriram e nomearam mais de 136 novas espécies de dinossauros. Nomes que todo mundo conhece hoje, como Triceratops, Allosaurus, Stegosaurus. Tudo isso veio à tona por causa dessa competição maluca. Eles basicamente definiram o que seria a paleontologia nos Estados Unidos. Mas a que custo, né? A pressa para publicar primeiro criou uma confusão de nomes, de classificações, que levou décadas para ser organizada. E o mais trágico de tudo, a destruição de fósseis. A gente perdeu para sempre um número incalculável de espécimes únicos. Cientistas importantes da época abandonaram a área por causa desse clima hostil e a reputação da ciência americana ficou seriamente abalada lá fora. Isso nos leva à pergunta final. Essa rivalidade, com todos os avanços que trouxe, mas também com toda a destruição, no fim das contas, ela mais ajudou ou mais atrapalhou o progresso da ciência? É um paradoxo, né? O mesmo egoísmo que levou a descobertas incríveis também causou perdas que não podem ser reparadas. E fica a pergunta para reflexão. Qual é a opinião de quem nos assiste sobre isso? A caixa de comentários está aberta para a gente continuar essa conversa e também para sugestões de temas para os próximos materiais. E claro, para quem gostou da análise, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até lá!